Ainda falando sobre importunação sexual, que é um crime agora, não é mais uma contravenção, tá certo? A gente fala agora com o advogado criminalista Lucas Doria. Ele está conosco ao vivo, pela internet, e vai nos explicar, né, exatamente o que pode ser considerado importunação sexual. Doutor, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao Cidade. Às vezes as pessoas ainda podem pensar que é algo de menor gravidade, mas nessa atualização que tivemos recentemente, a importunação sexual é um crime previsto em lei, inclusive com prisão, não é? Exatamente. Antes de mais nada, eu estava dando aula agora para a minha turma dos alunos da Estácio e disse que mandaria um abraço para eles, fazer esse registro. Mas é isso mesmo que você falou. O crime de importunação sexual, até então, até o ano de 2018, não era um tipo penal previsto no Brasil. Eu acredito que muita gente se recorda que em 2017, 2018, teve uma situação em São Paulo que ganhou uma repercussão muito grande no Brasil. Foi de um homem que se masturbou dentro de um ônibus e ejaculou em uma senhora que estava sentada à sua frente. Então, esse homem foi levado até a delegacia e, naquela época, isso não era um tipo penal. Pasmem, foi chocante, né? A sociedade brasileira assistir aquele homem saindo de uma delegacia autuado por um TCO, um termo circunstanciado, porque até 2018, como você mesmo falou, era uma contravenção penal. Não chega nem a ser considerado um crime no Brasil. É algo muito pequeno, assina um termozinho e vai embora. Então, depois dessa situação, o caso ganhou um clamor no Brasil, Congresso Nacional, que tem competência para legislar sobre direito penal, né, criou esse tipo da importunação sexual. Então, as coisas mudaram. Hoje, quem pratica esse tipo de conduta tem uma pena mais severa, vai uma pena de 1 até 5 anos, o que faz com que, inclusive, o criminoso não possa pagar uma fiança na delegacia. O delegado só pode arbitrar fiança em crimes que têm pena até 4 anos. Ou seja, essa pessoa fica presa, então essa situação é levada até um juiz, normalmente diante de uma audiência de custódia, e o juiz entendendo que esse cidadão criminoso é uma pessoa perigosa, representa um perigo à ordem pública, é alguém que pode continuar cometendo esse tipo de crime, pode manter o cidadão preso atrás das grades preventivamente em função de comportamentos como esse. Agora, doutor, qual a diferença do assédio sexual para a importunação sexual? No caso, tem que ter um contato maior para ser o assédio? Perfeito. Existe aí popularmente, né, as coisas se confundem, mas tecnicamente o tipo penal de assédio sexual é um comportamento em ambiente de trabalho, onde um chefe, um patrão, digamos assim, se valendo da condição de superior hierárquico, vem a trazer algum constrangimento de teor sexual contra uma pessoa, seja homem, seja mulher, que seja submisso a ele no trabalho. Já o crime de importunação sexual é quando alguém submete uma outra pessoa para satisfazer a sua lascívia, o seu desejo, o seu apetite sexual. O que é que acontece? Uma pequena mistura, uma confusão na cabeça do cidadão que não estuda as leis. Confunde um pouco com estupro. Diz, bem, mas isso não é estupro? Não. O tipo penal que fala do estupro, ele diz que o agente, o estuprador, ele precisa utilizar da violência ou grave ameaça para satisfazer a sua lascívia, para ter um ato libidinoso. Já na importunação sexual, né, esse cidadão normalmente, um tarado, alguém que tem um desejo sexual, né, quase doentio, ele não utiliza da violência, ele não utiliza da grave ameaça. Ele faz de uma forma que não é violenta, né, mas em virtude desse comportamento se enquadra no que determina a lei penal desde 2018, que até então não era um crime no Brasil. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo. Acredito que isso é muito importante para a gente reforçar, porque às vezes as pessoas acham, mas é uma besteira, o cara foi preso, estava na casa dele, enfim, mas é crime. Então, assim, se você foi vítima, porque é vítima, você está na frente da sua casa e vê uma outra pessoa do outro lado olhando para você e cometendo esses atos exatamente obscenos, né, é algo que não só incomoda, mas e deixa a pessoa como vítima, né? Então é importante registrar o boletim de ocorrência, denunciar, não é? Importantíssimo. Então, existem vários tipos penais ligados à dignidade sexual. Existe o crime de ato obsceno, existe o crime de importunação sexual. Existem várias situações onde o delegado
vai fazer a filtragem e vai capturar, vai tipificar a conduta. Agora, o mais importante de tudo, para a gente terminar, é que os crimes de importunação sexual, eles são crimes de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se uma autoridade, seja um delegado de polícia, mais à frente o Ministério Público, fica sabendo, toma ciência desse comportamento, ele é obrigado a dar sequência ao procedimento, por mais que a vítima não queira. Só para a gente dar um exemplo para finalizar. Imagina que uma mulher está num ônibus, ou um homem, tanto pode ser homem como mulher, sujeito passivo do crime, como ativo, mas pensa aí, uma mulher que está no ônibus e alguém se aproveita nesse ônibus para satisfazer a sua lascívia. Essa mulher fica constrangida, quer ir embora, ela não está querendo, né, ir a uma delegacia até por medo, por constrangimento, mas a população pode e deve chamar a polícia, deter esse criminoso, e a polícia tem a obrigação, uma vez que se trata de crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, independente de qualquer condição, as autoridades devem dar sequência ao procedimento previsto para esse tipo de crime. Ótimo, um bom esclarecimento. É importante, às vezes a vítima realmente, como o senhor falou, né, fica com tanta vergonha que não quer dar prosseguimento à denúncia. Doutor Lucas, muito obrigado mais uma vez. Boa aula, volte para a aula aí. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado.